A embaixada russa fez um alerta ao Reino Unido, a Londres, dizendo que os ameaça com consequências pelas ações que estão tomando para apoiar a Ucrânia contra a Rússia. Essa é uma das ameaças mais diretas que vimos da Rússia em muito tempo. Não é apenas algo vindo especificamente do Ministério das Relações Exteriores, mas da Embaixada Russa em Londres, emitindo um aviso muito explícito e direto. Isso veio do site oficial da Federação Russa no Reino Unido. E eles disseram, quer dizer, a manchete ali, como vocês podem ver, é comentário da embaixada sobre relatos de forças ucranianas usando drones britânicos para atacar a Rússia. O Reino Unido está agindo como cúmplice e coautor dos crimes sangrentos e ataques terroristas cometidos por neonazistas ucranianos, que buscam conter a Rússia e lhe infligir o máximo de danos por meio de terceiros. As ações de Londres inevitavelmente terão consequências, pelas quais terá de responder. Quanto mais profundo for seu envolvimento no conflito e maior seu apoio à máquina terrorista de Kiev, maior será o preço que pagará. O site não entrou em mais detalhes sobre quais são essas ameaças, do que se tratava ou do que pode estar por vir. Mas isso certamente está causando muita preocupação, ou, na verdade, nem tanto preocupação quanto indignação em Londres. Não medo, não recuo, mas raiva. Mas nesse ponto, a BBC, segundo reportagem da Al Jazeera, entrou em contato com um jornalista, ex-vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, que disse à BBC mais cedo hoje que essas consequências poderiam incluir a possibilidade de ataques diretos ao Reino Unido. Ele disse que muitos especialistas militares que assessoram o Kremlin estão convencidos de que a OTAN não responderia com força se a Rússia atingisse o Reino Unido. Trump não permitirá que a OTAN responda, disse ele. Bem, aparentemente, Andy Burnham, o novo primeiro-ministro do Reino Unido, não recebeu esse memorando porque foi bastante rápido em sua resposta. Ele disse que o apoio do Reino Unido é de 100%. O primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, disse que Londres continuará apoiando a Ucrânia 100%, depois que Moscou alertou para consequências após a confirmação de que drones fabricados no Reino Unido foram usados em recentes ataques ucranianos na Rússia. Lembrem-se, aqui é a BBC. Isso não vem da Rússia, não vem do Ministério das Relações Exteriores deles. E está confirmando que drones fabricados no Reino Unido, não apenas componentes, foram usados nesse recente ataque ucraniano contra a Rússia. Não somos amigos de ocasião, disse Andy Burnham. Estaremos ao lado da Ucrânia na sua hora de necessidade, e isso não vai mudar, afirmou. Então, a pergunta será, e agora? Estamos entrando em um novo território? Existem novas possibilidades aqui? A guerra poderia finalmente passar por aquela escalada lateral, avançar e se espalhar para além das fronteiras da Ucrânia, algo que há muito tempo alertamos ser uma possibilidade? Acho que não dá mais para simplesmente descartar isso, dizendo que é só retórica. E veja, precisamos analisar como chegamos até aqui. Esta guerra começou em 2022, com o Ocidente, e especialmente Joe Biden, na época, muito consciente do risco de escalada e de que isso poderia significar, como o presidente Biden dizia frequentemente, uma terceira guerra mundial. Talvez você se lembre da primeira vez que surgiu a ideia dos F-16. Biden rejeitou isso. Ele disse não, porque isso significaria uma terceira guerra mundial. Então havia muita preocupação em fornecer armas ofensivas demais, até mesmo no início do conflito, por parte do Ocidente, da Europa e dos Estados Unidos. Eles queriam, de certa forma, prejudicar a Rússia. Queriam ajudar a Ucrânia, mas não demais, porque não queriam correr o risco de algum tipo de escalada transbordar e atingir qualquer um deles, especialmente o flanco leste da OTAN. Mas esses temores começaram a se dissipar, e com o tempo eles avançavam só um pouco mais. Depois diziam um pouco mais de munição, um pouco mais de tipos de sistemas de armas. E muitas vezes, a cada vez a Rússia dizia, sabe, isso é algo ruim. Vocês estão assumindo riscos.
Eles nunca ameaçaram diretamente. Se vocês fizerem isso, nós vamos atacar. Pelo menos não no início. Eles alertaram sobre possíveis consequências, mas deixaram tudo vago. O Ocidente ouviu o que eles disseram, tomou medidas para ver qual seria a reação, recuou e observou. Nada aconteceu. Então, na vez seguinte, foi um pouco além. Teve ainda mais envolvimento e forneceu mais sistemas de armas, mais capacidades, mais tecnologia, mais treinamento, mais inteligência. E isso continuou nesta fase atual, desde que a Ucrânia e Zelensky iniciaram sua campanha de contraofensiva em junho, planejada para levar a Rússia à mesa de negociações em termos que a Ucrânia consideraria toleráveis. Isso incluiu muito mais ajuda, provavelmente dos Estados Unidos em particular, porque muitos desses alvos, atingidos bem no interior da Rússia, tiveram uma precisão cirúrgica. E isso quase certamente significa que eles tinham tecnologia do Ocidente e também dados de direcionamento do Ocidente, porque é difícil obter esse nível de precisão só com as próprias capacidades internas. Então, estava ficando cada vez mais evidente que o Ocidente estava se envolvendo cada vez mais. E agora tivemos essa sequência de ataques continuando. Durante a noite, acredito que em um período de 24 horas, cerca de 2.000 drones de vários tipos foram lançados pela Ucrânia contra a Rússia. Quase todos foram derrubados. Quase todos, mas não todos. Alguns encontraram seus alvos, e nos últimos dias, alguns têm atingido coisas realmente importantes, como a capacidade de refino. Isso, aliás, está tendo um impacto negativo sobre nós e sobre o mercado global. Mostramos isso mais cedo hoje. Na verdade, ainda está ali na tela. Temos essa questão dos spreads de craqueamento do diesel. Isso equivale a $102 por barril, o que eu acho que é um recorde histórico. Não acho que seja só nesta guerra. Não tenho certeza se isso já foi maior do que isso alguma vez. E isso é uma combinação do que está acontecendo no Oriente Médio, com o Estreito de Hormuz e Bab el-Mandeb, e dos ataques da Ucrânia à capacidade de refino de diesel da Rússia, especificamente. Então, a Rússia costumava exportar muito diesel e muito combustível de aviação. Mas por causa dos ataques a essas refinarias, que fazem parte da capacidade de refino que produz esses dois produtos, a Rússia agora precisa preservar o que tem. Não está colocando isso no mercado global, está usando ela mesma, e mesmo assim precisa restringir a forma como usa esses produtos. Mas o impacto sobre a Rússia é insignificante. É incômodo. Pode fazer com que apertem o cinto e façam algumas mudanças, remanejem coisas internamente. Mas o impacto no mercado global é um pouco mais importante, porque já estamos limitados no Oriente Médio. E agora há restrições adicionais por causa dessas ações da Ucrânia, apoiadas pelo Ocidente, que acabam prejudicando o próprio Ocidente novamente. Então, é só mais um daqueles exemplos em que parece que estamos prejudicando a nós mesmos, sem fazer ideia de onde isso vai dar. E aonde isso vai dar? Porque muitos desses alvos atingidos recentemente na Rússia foram escolhidos especificamente por serem menos defendidos, por terem grande valor emocional. Tem grande valor para vídeo, e isso ajuda na guerra de relações públicas, tanto para manter o apoio no Ocidente, quanto para mostrar, ei, estamos fazendo alguma coisa. E claro, especialmente nos últimos meses, agora, colocamos a Rússia na defensiva. Estamos avançando numa direção em que eles vão sentir a dor da guerra, a ponto de, em breve, se mantivermos isso, Putin sentir pressão política interna suficiente para ter de vir, de chapéu na mão, à mesa de negociações, em termos com os quais possamos conviver. Bem, escute, deixe-me dizer uma coisa. Primeiro, isso é quase impossível de acontecer. Se for o caso, isso vai dar mais credibilidade e mais influência à direita aos falcões da guerra na Rússia. E eles têm a versão disso para atacar com mais força, mais profundamente e com mais frequência a Ucrânia.
Isso está acontecendo até agora, porque o lado russo intensificou isso, e eles já atingiram muitos alvos adicionais que prejudicaram o lado ucraniano, e intensificaram muito esse tipo de ataque. E agora, é claro, efetivamente não há defesa aérea contra mísseis balísticos, então a Rússia pode continuar atingindo o que quer que ela mire. Não há nada que possa fazer para impedir isso. Mas a ideia de que esses ataques vão fazer com que a Rússia não consiga continuar conduzindo a guerra e então tenha que vir à mesa para mudar seus termos, simplesmente não faz sentido, porque isso não vai acontecer. Você pode atacar a versão deles da Amazon o dia inteiro. Mas acredito que este vídeo aqui mostra a linha de frente com algumas das bombas planadoras russas que continuam surtindo efeito. Então todos esses ataques não tiveram absolutamente nada a ver com os ataques das forças russas na linha de frente, contra o lado ucraniano. Tudo que isso faz é gerar ótimos vídeos que eles podem mostrar para dizer que estão enfrentando os russos, ou seja, lá o que for. Mas isso não muda nada. Só que há outro problema mais profundo. Isso dá ao Ocidente uma sensação de invulnerabilidade. Tipo, eu sei que isso não vai causar nada. É como atingir a Amazon nos Estados Unidos. Isso vai irritar muita gente. Vai deixar as pessoas furiosas. Não vai ter nada a ver com a guerra. Essa alegação de que a Rússia usa a Wildberries como lugar para distribuir material militar, eu não sei. Pode haver algumas coisas de uso dual. Pode haver alguma verdade nisso. É irrelevante, porque eles têm um sistema de distribuição militar que não está sendo atingido, porque esse, na verdade, tem mais capacidades defensivas. E claro, o país é tão vasto e tão espalhado que você não vai conseguir afetar. Eu ainda tenho isso aqui. Quando você vê um país espalhado por uma área tão grande e a Rússia consegue distribuir grande parte da sua capacidade de produção por todo o território, você simplesmente não vai conseguir alcançá-la. Então, em vez disso, eles estão indo para Moscou, para lugares que conseguem atingir e onde há câmeras, para que as pessoas possam registrar tudo isso e fazer o nosso lado pensar: é bom, vamos continuar apoiando a guerra. Eis o problema, e é um problema grande. Agora, com essa declaração da embaixada russa, e de novo, isso vem de uma embaixada oficial da Rússia no Reino Unido, eles estão dizendo que haverá consequências, e que quanto mais você estiver envolvido, maiores serão as consequências. Então fica aberto à interpretação o que isso pode significar. Mas se continuarmos acreditando que não há um limite máximo, que não há uma linha vermelha para a Rússia, literalmente não há nada que possamos fazer. Porque continuamos pensando, artigo 5, cara, 32 contra 1. A Rússia nunca faria isso. Essa não é uma suposição segura. E nisso, esse ex-vice-ministro das Relações Exteriores está certo. Há muitos ex-assessores militares. Vemos muitos deles em alguns meios de comunicação russos, no Telegram e em outros lugares, convencidos de que a OTAN não responderia. Isso pode estar completamente errado. Pode ser um erro de cálculo catastrófico do lado russo. Achar que os Estados Unidos não vão realmente se envolver e que eles poderiam atacar até mesmo o Reino Unido, a Alemanha ou a França, e ainda assim não haveria resposta. Talvez não seja uma suposição segura. Mas não importa se nós achamos que é ou não. Se eles acham que é uma suposição segura, podem agir com base nisso. Assim como o Ocidente está fazendo, especialmente o Reino Unido, ao presumir que a Rússia nunca fará nada. Então temos dois lados presumindo que o outro lado não faria nada. Um lado está, com certeza, agindo com base nisso. E não podemos entrar numa situação em que o outro lado comece a agir também, porque eles pensam como você que, eles não fariam isso porque poderia significar uma guerra nuclear. Então eles não são estúpidos, não vão fazer isso. E, no entanto, é exatamente isso que estamos fazendo do nosso lado, ao continuar apoiando essas coisas com intervenção direta no terreno. Esta é uma situação perigosa. Eu sei que todo mundo no Ocidente quer parecer durão, e sei que todo mundo quer dizer, não vamos recuar diante de ninguém. E se vocês nos ameaçarem,
Então, vamos redobrar a pressão sobre vocês, porque é assim que somos hoje em dia. Nós nos acostumamos a não ter ninguém exercendo domínio pela ameaça sobre nós. Poderíamos continuar escalando isso. Podemos subir a escada da escalada e todo mundo vai recuar. E isso já está meio que no nosso DNA desde a Guerra Fria. E tudo o que aconteceu desde a Guerra Fria só reforçou isso. Mas, um dia desses, talvez descubramos que essa dinâmica mudou, que as condições mudaram, que o outro lado pode calcular. Eu vejo seus mísseis, vejo que vocês não têm defesa aérea, vejo que vocês são fracos de vontade, muita boca e pouco músculo. Não acho que vocês fariam isso. E talvez finalmente estejam dispostos a testar isso. Assim como o nosso lado levou um tempo para testar as linhas russas. E toda vez que continuavam pressionando, iam um pouco além. Até que agora existe quase um confronto direto aberto com tecnologia britânica, de fato, com a tecnologia deles fazendo a mira. Quero dizer, eles estão fazendo de tudo, menos apertar o gatilho. O lado russo pode fazer a mesma coisa um pouco mais adiante. E quando esse limite for ultrapassado, amigos, estaremos diante de um mundo totalmente novo. Vamos acompanhar isso de perto para vocês e continuar observando. Mas agora, daqui a cerca de 5 minutos, teremos o professor Saeed Mohammad Marandi, que vai responder a muitas perguntas que temos feito e que surgiram por causa de algumas declarações públicas oficiais iranianas sobre para onde esta guerra está indo e se o Irã está prestes a começar uma. Vejo vocês lá daqui a cerca de 5 minutos, no Daniel Davis Deep Dive. See you there in about 5 minutes on the Daniel Davis Deep Dive.